falar. Vamos falar a respeito do sistema eletrônico de atenuação de ruído, utilizado nos fones de ouvido dos pilotos e demais tripulantes de aeronaves. Vamos comentar um pouco a respeito da propagação do som, que nos possibilita conversar, ouvir música e, eventualmente, até ouvir alguns ruídos que nos incomodam. No final deste vídeo, nós vamos mostrar um teste comparativo em voo de dois fones com esse sistema ANR, que é Active Noise Reduction, ou seja, sistema ativo de redução de ruído. O ruído ambiente excessivo ocasiona perda auditiva irreversível, que se manifesta após um longo tempo de exposição. Pessoas que ficam expostas a níveis de ruído acima de 90 decibéis acabam tendo perda de audição depois de algum tempo. No interior das cabines de aeronaves, o ruído pode ser muito intenso. A tecnologia atual, porém, possibilita a atenuação da intensidade desses ruídos através de circuitos eletrônicos que geram ruídos iguais, mas com fase invertida, dentro das conchas auriculares dos fones de ouvido. São duas forças de mesma intensidade e sentido contrário que se anulam. Isso a gente chama de interferência destrutiva, ou seja, o ruído ambiente dentro da cabine da aeronave, que consegue entrar dentro da concha auricular, que por si só ela já atua como um abafador de ruído passivo, mas aquele ruído que consegue entrar dentro da concha auricular, ele é captado pelo sistema eletrônico de atenuação de ruído, o qual gera um outro ruído de mesma intensidade, e fase contrária, e aí acaba essas forças uma destruindo a outra, e assim ocorre a atenuação do ruído. Em ambientes muito amplos, esse sistema de atenuação de ruído não funciona ainda. Nas aeronaves ATR, por exemplo, que vocês podem ver aqui na imagem, eles utilizam um sistema mecânico de atenuação de ruído. São caixas fixadas abaixo do piso com um diapasão que vibra em ressonância com o ruído, em fase invertida. O cancelamento de ruído funciona precisamente se e somente se a área que você quer proteger do ruído for significativamente menor que o comprimento de onda do som que você pretende cancelar. Porque você pode garantir que o sinal anti-som interfira destrutivamente em todo o espaço confinado com o ruído ambiente. Comprimento de onda que nós falamos, o que vem a ser isso? A gente estuda ainda no ensino fundamental aquela parte da física que a gente calcula o espaço em função da velocidade e do tempo, Considerando o espaço, por exemplo, a letra E é igual a V vezes T. Espaço é igual a velocidade vezes o tempo. O comprimento de onda a gente calcula também por este princípio, A gente apenas troca algumas letras, Porque o espaço fica sendo o comprimento da onda, a velocidade é a velocidade do som, e o T, que é o tempo, ele passa a ser o período daquela onda sonora que nós estamos calculando. Comprimento de onda. Então, portanto, a gente, quando tem o desenho de uma onda, o período daquela onda é o menor espaço em que aquela onda não se repete, como a gente vê na figura. A gente pode pegar de um ponto da onda até o outro onde ela começa a se repetir, ali termina o período daquela onda. Então uma onda é feita por vários períodos. Como é que funciona isso no som? Por exemplo, nós temos um alto-falante e o alto-falante tem esse cone. Ele vai vibrar à medida que
está reproduzindo um som. E quando aquele cone vem para a frente do alto-falante, ele emite ondas, né? Ele aumenta a pressão do ar naquela direção em que ele está apontado. E na hora que ele retrai o cone, ele diminui a pressão, né? Ele dá uma depressão. Então forma as ondas de pressão sonora no ar, né? A gente pode medir o comprimento do período dessa onda, né? Pegando, por exemplo, a parte de maior pressão, né, de um determinado momento até o outro ponto de maior pressão. Então, o som se propaga no ar através de ondas, né, e ele pode ser medido em decibéis SPL, que significa em inglês Sound Pressure Level, ou seja, o nível de pressão sonora, né? E nós, quando falamos, por exemplo, aqui na laringe fica as nossas cordas vocais que vibram, né? Vibram e altera a pressão do ar, né? Emitem ondas sonoras. Assim como no nosso ouvido tem uma membrana, que são os tímpanos, né? Que vibram também, sentindo aquela pressão sonora, e assim a gente consegue ouvir. Dessa forma, temos que trabalhar, né, para implementarmos um sistema eletrônico de atenuação de ruído que cancele ou atenue aqueles ruídos indesejáveis, né? É preciso então conhecer essa dinâmica do som para conseguirmos atuar sobre ela da forma como a gente necessita, né, para conseguirmos atenuar o som. Os fones de comunicação aeronáutica, então, atualmente, utilizam desse sistema. Mas isso é uma coisa recente, né? Os primeiros fones de ouvido, eles surgiram em 1910 por Nathaniel Baldwin, né? Ele é um dos pioneiros, estudante da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele vendeu 100 unidades do seu invento para o exército naquela época. O entusiasmo demonstrado pelos pilotos americanos fizeram com que os fones de ouvido logo se tornassem muito populares. Em 1930, os fones de ouvido começaram a ser comercializados pela empresa alemã Beyerdynamic, que conseguiu modernizar o aparelho, desenvolvendo um produto com maior qualidade, coisa que até aquele momento não era possível. Nós temos uma boa noção do que é um fone de ouvido, né? Nós vemos na imagem um fone de ouvido utilizado na indústria, em ambientes ruidosos, e um fone de ouvido utilizado pelos pilotos de aeronaves. Ele por si, no formato dele de construção, a gente já percebe que ele já vai abafar o ruído, como se a gente estivesse tampando os ouvidos, né? Que é um abafamento passivo. O que o sistema eletrônico faz, ele aumenta ainda mais essa capacidade de abafamento de ruído. Há várias técnicas de abafamento de ruído, que não depende só do fone de ouvido. O microfone, por exemplo, também é específico, porque o sistema eletrônico de atenuação de ruído, apesar de já estar bem desenvolvido, ele ainda não é um sistema inteligente que consegue interpretar aquele som que é enviado para ele, né, do rádio, do equipamento de áudio ao qual ele está conectado. Aquele som que vem do amplificador de áudio da aeronave, vamos supor do rádio da aeronave, ele reproduz. Se vier com ruído, ele vai reproduzir, porque ele ainda não sabe identificar o que vem do rádio. Em princípio, ele precisa reproduzir para o piloto ouvir. Então, outros sistemas associados é preciso inserir, por exemplo, no microfone. Vocês podem observar na imagem, o microfone, essa parte preta que tem um véu, um feltro, né, de proteção, é a parte que fica voltada para a boca do piloto, né, do tripulante que vai falar. E na parte de trás do microfone tem uns furinhos. Então, esse é um microfone que a gente chama do tipo eletreto, né? Então, o nome dele em inglês é Electret Noise Cancelling, ou seja, é um microfone de eletreto que cancela ruído.
De que forma? Vocês percebem que ele tem um furinho atrás, então ele, vamos dizer que ele escuta, né? Ele escuta dos dois lados, né? Pela parte da frente e pela parte de trás. Quando a pessoa fala, a intensidade do sinal vai chegar na frente do microfone. Mas o ruído ambiente, ele está presente em todo o espaço da cabine. Então, o microfone vai sentir esse ruído tanto pela frente quanto por trás. Então, aí ele cancela esse ruído ambiente. Na verdade, ele atenua, porque nunca é 100% eficiente. Como surgiu o sistema eletrônico de atenuação de ruído para os fones de ouvido de aeronaves? Em 1986, a Bose aplicou a sua tecnologia de cancelamento do ruído para desenvolver fones de ouvido para proteger a audição dos pilotos que participaram do primeiro voo sem reabastecimento ao redor do mundo. Em 1978, o Dr. Amar Bose, engenheiro de som, professor do MIT e fundador da Bose Corporation, uma empresa americana, estava voando dos Estados Unidos para a Suíça quando lhe ofereceram um fone de ouvido para ouvir música durante o voo. Mas com o constante zumbido dos motores do avião, ele não conseguia apreciar a música. Na verdade, ele mal podia ouvir. Então ele pegou um guardanapo e começou a rabiscar ali mesmo, na poltrona do avião em que ele viajava. Ele começou a rabiscar um projeto de fone de ouvido que pudesse remover esse ruído. Os cálculos matemáticos que começaram naquele voo a milhares de metros acima do Oceano Atlântico deram origem a uma nova era na ciência de redução de ruído. Assim que o Dr. Bose retornou de sua viagem, formou um grupo de tecnologia de redução de ruído para trabalhar especificamente nessa tecnologia. Em 14 de dezembro de 1986, outro avião de 2 lugares decolou de um deserto no sul da Califórnia e permaneceu no céu por 9 dias, 3 minutos e 44 segundos. Foi o primeiro voo de um avião a voar pelo mundo sem parar e sem reabastecer. Seus 2 pilotos recordistas, a fim de aumentar seus níveis de resistência, estavam usando protótipos de fone de ouvido que usavam o cancelamento de ruído. Eles foram desenvolvidos por ninguém menos que o Bose Noise Reduction Technology Group. A ideia que surgiu como um flash para o Sr. Bose em um avião acabou sendo testada com sucesso em outro voo 8 anos depois. Assim, o mundo viu em 1989 o primeiro fone de ouvido com cancelamento do ruído disponível comercialmente. Esses anos iniciais são os momentos decisivos na história dos fones de ouvido com cancelamento de ruído. Mas, como sempre acontece, a saga começou muito antes, 100 anos antes, na verdade. O engenheiro britânico chamado Thomson usou 2 telefones Bell para experimentar o cancelamento de ruído, isso em 1878. Ele foi uma das primeiras pessoas a concluir que era possível cancelar o som com som. Uma tremenda conquista naquela época em que os fenômenos de onda não eram compreendidos adequadamente e as ondas eletromagnéticas ainda não haviam sequer sido descobertas. Dos tempos do engenheiro Thomson ao Dr. Bose, muitas outras pessoas deixaram seus registros na história da tecnologia de atenuação de ruído. Paul Lang, Olson, Wheelmaker. Às vezes o mundo tem que esperar, toda ideia tem seu tempo. Foi só naquele voo para Zurique em 1978 que chegou a hora para essa ideia dar certo, surgida na cabeça do genial Dr. Amar Bose. Teoricamente, o sistema de atenuação ativa de ruído é simples.
Basta gerar uma onda sonora igual ao ruído, mas defasada 180 graus. Assim, uma cancela a outra. Esse termo, na física, é conhecido como interferência destrutiva. Há um microfone dentro da concha auricular que escuta o ruído, que consegue entrar dentro do fone. O sinal captado pelo microfone é amplificado em um circuito eletrônico e reproduzido por um alto-falante com fase invertida. Nós vemos aqui um circuito, um sistema desses que vai dentro de uma concha auricular. Ele tem dois alto-falantes, né? Um é para a escuta normal, né, do rádio, da comunicação de bordo, e o outro é um alto-falante que vai atuar no sistema de atenuação de ruído. Temos um circuito, uma placa de circuito eletrônico que vai processar esse sinal de ruído, né, e para jogar nesse alto-falante específico do sistema de atenuação. Nós vemos que há um microfone, né, acoplado, né, nesse conjunto que fica dentro da concha auricular, que é o sensor do ruído, né, daquele ruído que consegue ocupar o espaço interior do fone de ouvido. Então, o fone de ouvido ele vai ter o microfone, também com sistema de atenuação de ruído, né, a concha auricular, e lá dentro o sistema ANR. Importante dizer, mais uma vez, que esse sistema ele atenua apenas o ruído ambiente, né? Os ruídos do microfone precisam de um tratamento no microfone, assim como os ruídos reproduzidos pelo rádio VHF precisam de um tratamento acústico, né, para eliminar ou atenuar esse ruído no equipamento de rádio. Agora mostramos um sistema mais atual de atenuação de ruído em que ele utiliza apenas um alto-falante. Nós vemos o microfone acoplado no sistema para sentir, né, o sensor de ruído dentro da concha auricular, e apenas um único alto-falante ele reproduz o som que o piloto ou o tripulante da aeronave precisa ouvir, e ao mesmo tempo ele vai gerar uma frequência para atenuar o ruído ambiente. Dessa forma, então, nós compreendemos como é a tecnologia de atenuação eletrônica de ruído. Para finalizarmos, nós vamos ver agora uma demonstração, um teste comparativo em voo de dois fones de ouvido utilizados na aviação e observarmos a atuação do sistema eletrônico, o fone de ouvido apenas com a atenuação passiva e como é o ruído no interior desta aeronave sem os fones de ouvido. De novo. 1, 2, 3, beleza. Gravando. A ANR está ligado. A ANR está desligado. Tirando o fone. A ANR está ligado. A ANR está desligado. Tirando o fone.
curtam os nossos vídeos e inscrevam-se no nosso canal. Até mais!